Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula é de História. Hoje a gente vai fazer das páginas 44 até a 51. E o primeiro é capítulo 2, né? O título As Comunidades na Pré-História. Na página 44 tem uma arte rupestre que a gente vai fazer por último, tá? Vou deixar por último, que vai mexer com tinta. Então vamos começar a atividade, a leitura na página 45. Na página 45 tem lá falando os primeiros grupos humanos, né? Vindo lá dos homens das cavernas, Homo sapiens. Então essa evolução tá vindo muito forte, tanto fisicamente, né? Aparência, a gente não é igual a eles, os primatas, né? E tanto culturais, né? A nossa evolução vem muito modificada desde aquela época, né? E aí é isso que está falando aqui, dos primeiros grupos humanos, essas modificações, essa evolução, essa sede que eles tinham de lidar com as necessidades. Não, fica melhor para ele morar em tal lugar, morar perto de um rio, morar perto de um lugar que a terra é boa para plantação. Então eles já começam a ver que querem ficar em certos lugares que são melhores para se sobreviverem, para os seus próprios sustentos. E essas pessoas começam a viver em grupos que têm os gostos parecidos. Então vão virando pequenos grupos, pequenas sociedades, tá bom? As primeiras comunidades foram assim. Nesse terrenos grandes, tá? Áreas grandes, tá, pessoal? É bom para minha família. O outro também acha que é boa para a família dele. Então eles estão morando mais próximos, vivendo mais em grupo. Começam também a melhorar os materiais com que eles constroem seus abrigos, a melhorar os materiais com quem eles fazem as vestimentas, né? Porque os primeiros nem se preocupavam com isso, né? Mas agora já começam a se preocupar e vai melhorando cada vez mais. Também fazer as ferramentas, né? Com materiais mais duráveis, melhores para eles, para caça, né? Que a época ainda é disso, né? De caça, de plantação, ok? Vamos entrar no período que se estende até o aparecimento dos primeiros seres humanos. Vamos começar agora a desenvolver a escrita. Quando começa a desenvolver isso, essa escrita, começa a entrar no período da pré-história, né? Vai começar registro não de livros, né? Mas o registro da história mesmo, cultural dos antepassados. A tecnologia na pré-história. Então eles começam, né? Igual eu já falei, evoluindo nos materiais com que eles fazem os seus objetos, as suas ferramentas. Começam a planejar e se organizar melhor, aí vai ter a grande descoberta, que é o fogo, o uso do fogo, né? Eles que vinham até agora, se alimentavam dos vegetais, das frutas, dos alimentos, todos crus, e agora eles vão assar essa caça, vão assar, uma batata, alguma coisa assim, né? Igual a gente agora faz em fogueira para se divertir, né? Mas eles antes eram para sobrevivência. Então, é um grande avanço quando tem essa descoberta do uso do fogo. Muda muito a vida dos antigos seres humanos, né? A partir daí. As culturas dos seres humanos. Cultura refere-se ao modo de vida de uma sociedade, em todos os aspectos. Na linguagem, na crença, na organização, nas instituições, nos gostos. Lógico, não é todo mundo uma família, a mesma família, mas os gostos são parecidos, por isso que moram próximos com lugares que nos dão as mesmas coisas, né? Os mesmos materiais, porque temos os mesmos costumes,
certo? Aí já começam, vocês vão ver aí na página 46, que até os registros nas cavernas estão melhores, estão mais evoluídos, né? Você tem mais detalhes. Você tem mais detalhes nos desenhos. Na página 47, vamos entrar em um pouco mais sobre o domínio das técnicas agrícolas. Tem mudanças no espaço e o domínio das técnicas de criação. Esse texto aqui está falando o quê? Aí eles começam a pensar em até domesticar. Não é domesticar, colocar todos os animais dentro de casa. Mas antes eram todos soltos, né? Todos espalhados. Agora eles começam a pensar, não, se eu moro numa sociedade, num grupo, pequeno grupo de pessoas, eu vou separar os meus. Agora eles começam a se organizar assim, vou fazer um cercadinho e vou ter os meus porcos ali, entenderam como é que é? Vou ter outro cercadinho e vou colocar as minhas galinhas ali, não soltas igual era tudo antigamente, entendem? Essa época é isso. Vou organizar e fazer a minha plantação, as técnicas agrícolas dele, ali, no terreno dele, não espalhado em qualquer lugar e em qualquer lugar que eu pego é meu. Não, eles começam a ter essas organizações, tudo bem? É isso que está falando ali. Por quê? Porque eles estão dividindo os espaços, né? Cada vez vai começando a dividir espaço com mais pessoas, né? Que vai chegando a nossa época agora, as nossas cidades. Quantas pessoas não tem, né? Dividindo os mesmos espaços, não é verdade? Eles começam a também desenvolver técnicas de criação de animais. Por quê? Porque como eles vivem naquele lugar por mais tempo, não são mais os nômades, né, que ficam para lá e para cá se mudando toda hora, eles também começam a criar as técnicas de armazenar lã, porque sabe que vai ter, ele já sabe todo um clima que acontece naquele lugar que ele está vivendo, eles começam a armazenar lã, começam a garantir a multiplicação das suas crias. Então, vou criar aqui um casal de porcos. Por quê? Porque eles vão procriar e aí vão aumentar a minha criação. Eles já estavam nessa época assim, pensando assim, nesse desenvolvimento. Isso é tudo o quê? Muito útil para a sobrevivência humana, tá? Aí, depois que ler esse texto, aí tem lá duas perguntinhas. Qual é a importância do desenvolvimento das atividades citadas para os seres humanos daquele período? Será que é importante modificar ou é importante não? Eu já sei que para eu sobreviver é só eu sair, caçar e pronto. Será que é assim que tem que pensar? Ou essa evolução cultural de sobrevivência é importante? Até para nós, nos nossos tempos. Essas atividades são importantes em nosso cotidiano? Será que para sobrevivermos é importante ter esse domínio das técnicas de criação, essa organização na plantação, na agricultura? É importante para o nosso cotidiano? Para quê? Para que é importante agricultura e pecuária? A gente está falando até disso em geografia, né? Sobre isso. Na página 49 tem lá um texto falando sobre podcast, que nada mais é que um blog falado. Vocês já ouviram algum? Eles escolhem um tema, às vezes tem até um convidado, e aí eles ficam lá falando e discutindo sobre o tema, debatendo sobre o tema. É bem interessante. Se não ouviu ainda, ouçam algum. Escolham um tema que interesse. Aí eu tenho lá, 50 e 51, tenho as atividades, né, do texto. Tenho lá na 50, bem legal, 4 imagens, são 3. 3 imagens, aqui tem um que tem 2. E tem lá a legenda, lógico, né? Cabeça de machado de rocha,
a falta de osso. Tem lá um quadrinho para completar. O que vocês estão vendo? A ponta de uma flecha. O que é isso? É um instrumento musical? É uma ferramenta de caça? São essas coisinhas que são para responder, tá, gente? É bem simples. Qual material usado na 1, na 2 e na 3? Tem na legenda. E olhando para eles, que objeto é parecido? Que tá assim, objetos similares atuais. Que objeto é parecido com eles que são atuais? Tá? Tá bem fácil isso aí. Aí na 51 tem um textinho: para obter alimentos para obter alimentos e conseguir sobreviver, os primeiros grupos humanos modificavam o ambiente natural. Aí tem lá um textinho a seguir e depois respondo as perguntas. O que faz parte da cultura de um povo? Eu tenho lá falando, né? Amplamente conhecida, a importância de promover e proteger a memória, tá falando sobre a cultura, né? As representações culturais. Aí tem o que faz parte da cultura de um povo e o que faz parte da cultura imaterial, que não é de se pegar, que é passada de geração em geração, certo? Nessa última página ainda tem uma atividade que foi passada para a folhinha que vocês receberam. Imagine que você é um jornalista e vai criar um texto para noticiar os principais pontos trabalhados neste capítulo que a gente estudou. E como cada um deles alterou a vida dos seres humanos. Tem lá o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento, o domínio das técnicas agrícolas e o domínio das técnicas de criações de animais. Escolham um tema desses e façam essa pesquisa. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai fazer a arte rupestre.